somos alunos do curso de Filosofia, vocês do PIBID, da UFRN. É esta instituição que vos recebe. Hoje nós vamos falar sobre 3 projetos que o PIBID alavancou, junto com os alunos do ensino médio na qual o PIBID atua. Pode passar. Deixa eu me levantar. Essas são as escolas de atuação que o PIBID atua atualmente. Temos 20 bolsistas, dentre desses 20, 8 participam atuando na escola Raimundo Soares, que fica na Cidade da Esperança, e 12 bolsistas ficam atuando na Escola Estadual Zila Mohamed, que fica na Zona Norte de Natal. Acredito que vocês não devem ter ido lá conhecer. Os projetos que a gente vai apresentar, uma reflexão crítica, é o Café Filosófico, o Consultório Filosófico, eu creio que vocês já tiveram experiência com o consultório ontem, e a Oficina de Fanzines. Né? Sai, quero que você dissesse. Bom, vamos começar falando sobre o Café Filosófico. O Café Filosófico surgiu com a necessidade de fomentar as atividades da PIBID de Filosofia na escola que já não está mais ligada com o PIBID, chamada Mascarenhas Homens. Pode passar primeiro. O objetivo do projeto era fazer com que todos os alunos da 3ª série elaborassem uma atividade de pesquisa mais minuciosa e repassassem o conteúdo para os seus colegas. A primeira edição foi no primeiro semestre de 2014 e teve como tema o amor. Esse daqui é o coordenador, o supervisor, né, que coordenou essa primeira atuação. E nessa primeira intervenção, nesse primeiro projeto, os bolsistas não tiveram uma participação tão efetiva a ponto de, digamos, orientar os alunos. Os alunos, eles eram mais livres e tinham mais autonomia para poder desenvolver pesquisas e no final apresentar para eles mesmos. E uma coisa que foi muito positiva foi o fato de trazer eles para apresentarem aqui na universidade, né? Eles, digamos que, tornar esse acesso possível entre a UFRN e as escolas na qual a gente atua, fez com que possibilitasse para eles uma experiência inesquecível. E isso fez com que a escola adotasse gostou do evento e queria que acontecesse de novo em 2015. Aí aconteceu a 2ª edição. Na 2ª edição, o projeto do PIBID desenvolveu uma metodologia mais específica. Nessa metodologia, a gente separou as turmas em grupos e cada grupo escolheu, né, através de sorteio, uma temática, devendo ser orientado por um bolsista, no caso foram 2 bolsistas do PIBID, e seguir o seguinte cronograma. Na primeira semana de setembro, houve uma explanação do conteúdo a ser trabalhado pelo grupo. Aí, na segunda semana, a partir dessa primeira semana, os alunos eles começaram a fazer pesquisas, de forma também autônoma, a gente não ficou muito no pé deles, instruindo o que eles deveriam pesquisar. Na segunda semana, essas discussões elas foram se aprofundando mais, fomos trazendo questões filosóficas, respaldos filosóficos para eles também. Na 3ª semana, a gente começou a pensar nas questões práticas da atividade. Como é que vai ser apresentado essas pesquisas? E eram os alunos do ensino médio que decidiam como é que ia ser dada a forma de apresentação. Ou através de música, ou através de encenação teatral, através de vídeos, jornais. E na 4ª semana haveria a culminância do projeto, né? A apresentação do Café Filosófico. A 2ª edição foi durante o primeiro semestre de 2015 e o tema foi o poder. Dentro desse grande tema, a gente dividiu 4 grupos e que ficaram responsáveis, cada um, pelo poder midiático, o poder patriarcal, político e econômico. Essa cena é a cena de uma apresentação do poder patriarcal.
E foi inclusive no ano em que caiu Simone de Beauvoir na questão na prova do Enem, e as meninas usaram Simone para poder respaldar a parte filosófica da apresentação delas. Na terceira edição, que ocorreu durante o primeiro semestre de 2016, o tema foi problemas contemporâneos. E esses problemas contemporâneos eram sempre respaldados em coisas que eles estavam vendo em sala de aula. Por exemplo, tipos de conhecimento, democracia e politeia, inclusão versus exclusão, espaço privado versus espaço público. Lembrando que cada apresentação era feita tanto na escola onde eles estudavam, quanto aqui no auditório da UFRN, de Educação. Agora vamos falar sobre o consultório filosófico. Então, boa tarde, meu nome é Geison, sou do sétimo período do curso de Filosofia. Vou, digamos, falar um pouco sobre o consultório filosófico. Primeiro de tudo, né, antes de mais nada, acho que a grande maioria aqui já ontem experienciou, no caso, teve experiência, né, para com o consultório filosófico. Pôde minimamente entender, perceber como se estrutura e se organiza o funcionamento dessa atividade, desse projeto dentro da perspectiva, até de certa forma, das escolas, né? E minimamente é isso. Deixa eu ver para cá. O principal objetivo, a principal finalidade do consultório é justamente essa: incitar reflexões filosóficas acerca de alguns conteúdos que permeiam a vida humana. O consultório surgiu em 2013, conjuntamente com o Petro, PIBID e Petro, para fazer essa conexão, essa articulação, né, de saberes para estar inserido como projeto dentro da Cientec. Cientec é um projeto, a feira de exposição da universidade. E justamente, uma principal ferramenta, uma maneira para a gente se aproximar, né, das pessoas que minimamente não têm uma aproximação direta com o conteúdo filosófico, que não tem, digamos, no trato diário, né, essa relação tão próxima com o conhecimento filosófico, mas que minimamente conseguem ter algum tipo de questionamento existencial, alguma problemática, não sei, ética, filosófica, que quer queira ou quer não consegue, justamente por não ter um embasamento teórico-filosófico, identificar e relacionar isso com o conhecimento filosófico. E minimamente o consultório filosófico consegue se aproximar, né, se articular diretamente com a necessidade, de certa forma, existencial de algumas pessoas e dialogar de maneira mais direta, né, sem burocracia, para com esse conhecimento que a gente percebe que é muito presente, é muito recorrente e vem bastante, sobretudo nas escolas, né, que a gente atua mais. Pode passar. Só, antes de mais nada, o consultório filosófico tem como proposta, né, basicamente, de estar atuando sobretudo nos grandes eventos, mas a principal proposta é atuar também nas escolas, as escolas na qual faz parte, o projeto faz parte. No caso da escola do Raimundo Soares, assim como a Zila Mamed. Ao longo da vida do projeto do consultório filosófico, existiram duas acho que só me engano, duas etapas, duas apresentações do consultório filosófico nas escolas. Isso foi muito positivo, né? Justamente por isso, o que eu falei para vocês, a gente conseguia se aproximar muito forte, de uma maneira muito direta, né? E sem arrudeio, literalmente, da meninada, da garotada que minimamente sentia essa necessidade de querer dialogar, enfim, com alguma necessidade filosófica, digamos assim, e percebia que na gente esse contato mais direto, essa abertura, né, para com eles no trato, digamos assim, na conversa, no consultório, eles conseguiam realmente dialogar sobre os conteúdos que eram trabalhados em sala de aula e, sobretudo, problemáticas tipicamente filosóficas. Essa é a ideia. Mas qual a metodologia? A gente está falando muito, a grosso modo, do projeto, mas qual a metodologia do projeto? Acho que, minimamente, algumas pessoas perceberam. Algumas pessoas entraram ali, sobretudo quem estava aqui ontem. Viram, tinham uma primeira recepção, né, que a gente chama de triagem. É justamente as pessoas que vão primeiramente contactar as pessoas que chegam para dialogar e para, sobretudo,
diagnosticar minimamente, observar, fazer a triagem, como a gente chama, de qual frase ou qual problema, digamos assim, o médico, né, que é a figura posterior, deve dialogar ou examinar, ou diagnosticar ou verificar o tipo de doença. A triagem, basicamente, essa porta de entrada, o primeiro momento em que as pessoas devem escolher as frases, até porque vai existir frases, são 6 frases mencionadas, e a triagem vai ter esse momento. As pessoas primeiro que vão estar lá vão estar dialogando sobre essas frases e tentando encontrar nas pessoas que chegam, nos pacientes, né, nos curiosos, qual a principal problema, digamos assim, ou doença, ou frase que chama atenção. A gente fez uma seleção, são 6 frases presentes na entrada, na porta de entrada. Aí nós fizemos, por exemplo, essa do plotino. A razão faz com que cada ser sofra ou haja, não acaso, mas conforme a necessidade. Conforme a pessoa, né, o paciente chega com essa preocupação, me identifiquei com essa frase. A triagem, ela meio que vai condicionar, encaminhar as pessoas, né, conforme o primeiro momento, a primeira conversa, para um atendimento para com o médico. O médico, justamente, o médico filósofo, que é a segunda etapa do filósofo. Vocês viram, a sala estava organizada assim, tinha os gabinetes de atendimento, a cabine de atendimento, que seria uma espécie de cópia da sala do médico, né, onde vai fazer aquele atendimento, todo mundo separadinho, em que a cabine é justamente essa mesa do paciente e o médico, o momento em que vai, de fato, existir o contato direto, né, do paciente para com o médico em relação à doença encaminhada, né, a frase encaminhada, e é nesse momento em que o médico, ele literalmente dialoga com o paciente. Aí o que acontece? Nós médicos, aqui falando como médico, é importante até para vocês entenderem o funcionamento. Nós médicos temos uma orientação, fundamentação, digamos assim, com base num catálogo. É um catálogo internacional de doenças, são 20 doenças. Né? Nós fizemos, ao longo do PIBID, a construção dessas doenças. A frase escolhida que a gente viu lá foi a plotino. Aí a gente tem um grupo de doenças, né, que ela vai estar organizada conforme essas frases. A frase 1, por exemplo, volta lá. A frase 4 foi a escolhida. A frase 4 é um grupo, né, que está dentro do grupo, por exemplo, da amizade, amizade, razão, teoria e prática. Dentro desse grupo de doenças, dessa frase escolhida, existe um número de doenças, 4. Nessas doenças, os médicos que vão estar atendendo vão saber, eles vão entender quais são as doenças, né? Porque existe um estudo prévio dessas doenças. Né? Conforme as doenças vão sendo, conforme a conversa, e é importante destacar, o método utilizado pelo médico é essencialmente o método maêutico, né? Ele não visa essencialmente querer a todo momento falar de filosofia de uma forma bastante erudita, acadêmica. Ao contrário, é justamente querer exigir minimamente uma conversa para com a pessoa se coloque a todo momento utilizando a própria fala da pessoa para consigo mesmo, para tentar encontrar, digamos assim, dentro dessa frase, o encaixe, digamos assim, dentro dessas doenças. Pode ser que alguma pessoa não tenha a menor doença, acho que a proposta também não é essa, não é diagnosticar doença, o consultório filosófico não tem essa proposta, já bem claro. Não é enquadrar dentro do nosso catálogo, não, mas minimamente esse catálogo ele vai servir de orientação para a gente tentar, digamos, diagnosticar a doença, o problema, para a gente encaminhar um medicamento e uma prescrição médica. Até porque a proposta claro, é lúdico, ok, mas a gente tem um fundo de cópia, digamos assim, do trabalho médico. Né? E dentro dessa proposta do catálogo internacional de doenças, cada doença, conforme essa conversa maior que a gente for percebendo, sei lá, fulano de tal sofre de... aqui tem os sintomas, só acredita em tudo, não possui dúvida alguma. Conforme essa pessoa vai se colocando no seu discurso, a gente percebendo isso no discurso dela, da pessoa, a gente vai podendo encaixar, enquadrar o problema dentro do nosso catálogo. Aí a gente, por meio de uma prescrição médica, fazemos todo o medicamento, aí tem o medicamento que tem como base exatamente na proposta da relação para com o medicamento, propriamente dito, com o filósofo em questão. Então a gente vai fazer até essa brincadeira, né, Descartes, insulina, o discurso do médico, aí encaminha, né, uma prescrição médica, tipicamente médica, né, aí tomar todos os dias antes de dormir, justamente uma proposta de, como falo, representar essa brincadeira, né, de forma lúdica, tendo em vista a necessidade de chamar atenção para com a proposta da filosofia.
E conforme o médico percebe a doença, digamos assim, por meio do catálogo, né? A gente tem um catálogo, consegue encaixar essa pessoa dentro do medicamento e prescrever o medicamento, outra etapa, não sei se vocês perceberam, conforme o atendimento na cabine, a pessoa vai e sai, tem uma farmácia, né? Aí na farmácia vai estar o medicamento que o médico prescreveu, assim como a receita, dentro da receita, obviamente, e cada medicamento tem uma relação com a doença em si. Se você sofre de descartazolina, você vai ter um medicamento lá. E nesse medicamento vai ter uma frase do Nietzsche, sabe quando, acho que é a tragédia, a origem dos gregos, não lembro a obra. A pessoa, o curioso que foi diagnosticado com esse problema, vai ter um apontamento, né, em relação à obra do filósofo, e minimamente a proposta é essa, que ele relacione o problema que ele apresentou, né, dentro da proposta de perspectiva dentro do filósofo. A filosofia entra nesse sentido, por perceber que existe algum problema emocional, enfim, seja ele qual for existencial, e o filósofo minimamente consegue trabalhar isso e consegue problematizar isso dentro de uma obra filosófica. Aí entra a filosofia nesse sentido, aproximando com a realidade do aluno ou do paciente em questão. E é nisso que, aí volta. E é nisso que se configura o atendimento como um todo, né, a grosso modo, do consultório filosófico. E é isso. O consultório filosófico, desde 2013, ele vem se aperfeiçoando. Seja ele por meio da própria metodologia, a gente antes não tinha a ideia de triagem, mas sim de divulgador, existia uma espécie de, como posso dizer, uma placa, pessoas saíam panfletando, olha, venham conhecer. Quer dizer, existia toda uma proposta antes metodologicamente aplicável, mas que hoje a gente percebe, justamente por meio das experiências que a gente teve nas escolas e outros lugares, que é possível a gente aproximar com outras ferramentas, né? Acho que a principal aperfeiçoamento nesse sentido seria o consultório filosófico saiu da esfera, né, de grandes eventos e passou a estar inserido dentro do contexto escolar, dentro do contexto de sala de aula. Tive uma experiência, uma escola anterior da escola na qual, dessas duas escolas, que ela utilizou o consultório filosófico justamente para despertar o interesse, para provocar nos alunos o interesse para com a filosofia. E o resultado foi fantástico, porque depois que nós aplicamos o consultório filosófico, a gente conseguiu perceber de que os alunos que passaram, obviamente, a turma que passou pela experiência do consultório filosófico, demonstrou muito mais interessada para com o conteúdo de filosofia, e ao longo ao longo do curso, da disciplina de filosofia, eles passaram muito mais instigados a participarem mais, a perceberem a filosofia dentro não só da realidade deles, como dentro do contexto da escola. Ou seja, o consultório filosófico foi uma ferramenta fundamental para aproximar a realidade prática deles e até a própria filosofia no dia a dia deles, dentro inclusive da escola, né? Essa é a proposta do consultório. Vai a Laiane falar um pouco dos fanzines. Olá. Aqui é um exemplo, a gente vai até entregar, porque teve dois momentos os fanzines. O primeiro que foi falando sobre o Zika. A proposta que o nosso coordenador nos deu era aliar o conteúdo filosófico ao Zika. Então a gente ficou sem saber o que fazer no começo e depois pensaram em fazer a caverna de Platão, limpando a caverna de Platão. Junto com esse projeto veio o projeto do fanzine, dos alunos fazerem um fanzine falando sobre o Zika. Aí, pode passar. A proposta de emprego do fanzine surgiu como a possibilidade de sistematizar os discursos dos educandos, propiciando a produção de material original, onde efetua a seleção de informações de forma autônoma. Aí aqui é uma foto da intervenção dos próprios alunos fazendo fanzine. Primeiro momento, sensibilização por meio de opinião, ou das opiniões, doxa e das verdades epistêmicas. Como eu disse, é a relação entre
entre a caverna de Platão e o Zika, sobre a Zika e outras doenças transmitidas pela Aedes aegypti. Segundo momento, assuntos ministrados em sala de aula com o objetivo de ressignificar os conteúdos já aprendidos. Esse segundo momento foi uma segunda intervenção que a gente fez, que... Pode passar. Que a gente, nesse segundo momento, foi sobre os conteúdos ministrados em sala que a gente fez o fanzine. Aí, nesse contexto, a gente teve 3 momentos, que é a breve explanação sobre o fanzine, instruções aos discentes sobre a forma de preparar o fanzine, distribuição de materiais para confecção. Então, a breve explanação era feita pelo bolsista, que ia dar uma aula relacionando com o conteúdo filosófico, e depois a gente ia instruir como eles iam fazer, depois de dar uma breve explanação sobre o assunto geral. E depois a gente ia junto com eles fazer o material e dar dicas. O problema é que às vezes, nessas dicas que a gente dava, fugia um pouco do objetivo do fanzine, que é deixar o aluno livre para fazer, porque às vezes eles chegavam e perguntavam pra gente: professor, como é que a gente tem que fazer isso aqui? Eu acharia legal isso aqui. Eles faziam exatamente igual que o professor, o que o Bibidiano falava. Já com essa coisa de o professor a pessoa que está orientando tem toda a autoridade, assim. As turmas participantes foi o primeiro ano B, o segundo ano A e o terceiro ano A, do turno vespertino da Escola LA Maia do Rego. Então, foram 3 sessões para cada turma participe, suporte de 2 bolsistas. Pode passar. Aí aqui tá... Esses são os originais, tá, da segunda intervenção. O produto final da segunda intervenção que eles fizeram. O do Zika vírus está aí, já foi passado para vocês. Está dando para ver? Não. Bom, é praticamente isso. Esses foram os 3, dentre os vários outros que temos também, mas os 3 que nos dedicamos mais, passamos o maior tempo para efetivação. E... Ok. Kevin, Jason... Obrigado aí por relatar essas experiências. Alguns desses projetos aí, como por exemplo o Café Filosófico e o Consultório Filosófico, nós também já tínhamos apresentado lá na Universidade Federal do ABC, né, em São Bernardo. Então a ideia, eu acho que era mostrar em que esses projetos evoluíram também, né, entre desses 2 anos e tal. E a gente queria abrir aí, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, um acréscimo. Tem seu nome. Boa tarde, meu nome é Bruno, sou da Federal do Espírito Santo. Queria fazer, primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês, todos os projetos estão sendo realizados, muito bacana, muito criativos, as pessoas estão sendo realizadas. E só uma questão prática sobre o consultório filosófico. Tem alguma pretensão, ou já foi feito alguma vez dentro de sala de aula, na rotina regular da escola? Porque assim, eu penso que, como a gente viu aqui, leva um certo tempo para realizar essas atividades, uma certa quantidade de pessoas. Eu queria saber se é apenas para eventos assim de divulgação ou se realmente na prática mesmo, no dia a dia da escola, ele pode ser aplicado. Boa pergunta, mas já sim. Inclusive acho que é uma das principais, assim, aperfeiçoamento do certo projeto. A gente pensou muito dentro
justamente dessa necessidade, da demanda dos alunos em relação à dificuldade, muitas vezes, em aproximar o conteúdo filosófico da sala de aula, né, para, com, de certa forma, a prática, a vida deles, em certo sentido. E o consultório filosófico aplicado em sala de aula, que a gente aplicou em 2015, 2016... Ano passado, na William Maia. Na escola Parnamirim. No ILA, a gente conseguiu justamente isso, verificar que no turno de aula, a gente obviamente fez todo um planejamento, atividade, porque realmente é desgastante, tem todo um trabalho e tal, mas a gente conseguiu realizar no turno de aula durante algum certo tempo, e conseguimos aplicar o consultório dentro da sala de aulas e os resultados foram excelentes. A gente conseguiu verificar que posteriormente, pós a aplicação, o empolgamento, a atitude filosófica, até mesmo a relação para com o conteúdo, e com a disciplina de filosofia melhorou bastante. O professor, supervisor, chegou a mencionar, muita gente chegou a me procurar, falar sobre as obras, e até mesmo a relação aluno, professor e filosofia melhorou bastante nesse sentido. Sim, foi aplicado sim, e acho que é uma das práticas que vem sendo aperfeiçoadas, aplicar ainda mais nas escolas, porque o resultado ele é muito positivo nesse sentido. Não só nesses grandes eventos, mas também na escola aplicar sim o consultório filosófico. É uma das propostas que está sendo aperfeiçoada e vai estar sendo trabalhado inclusive mais. Até porque, só para complementar, dentre as várias experiências que a gente teve com o consultório, há também uma variação de público, Começou na Cientec, que é um público bastante abrangente, tanto alunos da universidade quanto pessoas leigas que nunca nem ouviram falar sobre filosofia vinham. É uma experiência. Aplicamos também no Hospital Onofre Lopes para os médicos e alunos de medicina. Foi outra experiência. E aplicar para vocês, alunos de filosofia, foi outra experiência também totalmente diferente e bastante enriquecedora. E a gente vê que em todos esses públicos, mesmo que haja uma variação, dá sempre certo e a gente colhe frutos bastante produtivos. Só para tentar também complementar uma informação que talvez seja interessante, eu sou professor supervisor e estou fazendo mestrado profissional na UERN de Caricó. Sou supervisor do projeto aqui da UFRN e estou no mestrado profissional. E, como eu mencionei ontem, a minha ideia no meu projeto de trabalho para a dissertação, mostrar como o consultório filosófico ele é possível na escola, a partir de uma justificativa conceitual que eu estou pegando lá em Deleuze, aquela coisa que ela tem um pouquinho ontem, como essa ideia de um ensino menor de filosofia e a parte prática que o mestrado profissional pede, no segundo momento é prático. Já estamos aí marcando uma data para agora, agosto, setembro, aplicar mais uma edição do consultório filosófico lá na Zila Mamed, Escola Zila Mamed, lá no bairro Pajuçara, aqui na Zona Norte. Da qual eles pensam. Tendo material, dá para aplicar. Mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Um por vez. Então acho que, mais uma vez, obrigado. Essa aí foi a apresentação, um olhar crítico sobre as influências do PIB de filosofia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,